Porecatu tem ótimos préstimos do nosso amigo José Catelli. Vamos começar passando a palavra ao nosso vice-prefeito de Porecatu, Agamenon Paduan, filho da Regioleta, filho do doutor Agamenon, tem uma história linda em Porecatu e agora está junto conosco, junto com o Fábio, governando Porecatu. Vai, Gabi! Obrigado, tio. Boa noite, Porecatu. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estar nos recebendo aqui, o ex-governador Beto Richa, pré-candidato a deputado federal. Preguinho, a presença de vocês é muito importante. Dito, Osni, Jabur. Esses são os momentos importantes para a gente conhecer as propostas dos candidatos que estão vindo aqui, do candidato que está vindo aqui, para a gente se aproximar cada vez mais desse contato mais próximo. Uma figura ilustre, ex-governador, que está se deslocando aqui para o nosso pequeno município de Porecatu. Então a gente agradece a presença de vocês, do senhor, e vamos estar trabalhando em conjunto para a gente fazer uma base eleitoral, uma base representativa muito boa lá em Curitiba, e que Porecatu continue tendo esse acesso que sempre foi do seu caminho, ter um acesso bom dentro do Palácio do Planalto, dentro de Curitiba e dentro com todos os representantes lá do Legislativo. Então, uma satisfação estar recebendo você aqui, o senhor, e que seja muito proveitoso essa sua campanha, início de pré-campanha. Muito obrigado, Porecatu. Uma salva de palmas ao vice-prefeito Gamê, o filho da terra, nossa querida Porecatu. Gamê tem história, a família dele tem história, está junto com o prefeito Fabinho. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso prefeito, Fábio Luiz Andrade, um prefeito que tem uma história em Porecatu. Eu conheci ele como menino da vila, jogando lá no Bahia, era reserva, nunca entrava, mas hoje é titular da nossa prefeitura, reeleito, e um prefeito mais querido e mais popular de Porecatu. Com a palavra, Fabinho. Boa noite a todos os presentes nesta quarta-feira fria, né, Nixon? Fria, mas nós estamos aqui para prestigiar o Beto, que foi governador, tentou uma vaga para o Senado, mas está aqui agora conosco, concorrendo a uma vaga a deputado federal. Falar de Beto Richa é falar da mudança que o Paraná teve. Nos seus 8 anos como governador, fez com que o Paraná crescesse e crescesse em todas as áreas. Não tem como, Nixon, contar outra história. Não é à toa que até hoje ainda existe projetos que estão saindo do papel devido ao nosso governador. Mas, governador, uma das coisas que me alegra a te apoiar, a lutar junto para que Vossa Excelência retorne à Câmara dos Deputados. Retorne não, será a primeira vez, né, como deputado federal, que o senhor se eleja. É aquilo que acredito que todos nós aqui porecatuenses podemos sentir na pele pelo menos uma vez na vida. Acho que nós passamos quando aquele helicóptero desce. Quantas vidas foram salvas por conta desse helicóptero? É algo que muda as pessoas. Por isso nós estamos na política. Eu confesso ao senhor que fico emocionado porque por uma tragédia que teve em Sarandi, um rapaz veio a óbito, meu pai na fila do transplante, né? Felicidade
do meu pai, uma tristeza por conta de uma tragédia, mas também a felicidade dessa família, desse rapaz que fez a doação dos órgãos. E de Maringá até Londrina, o helicóptero levou o coração, meu pai fez o transplante, né, mas infelizmente é uma cirurgia complicada, ele veio a óbito, mas teve a oportunidade de pelo menos sonhar, tá? E eu sou muito grato ao Senhor por conta disso, porque o Paraná, eu não me recordo em que posição nós estávamos quando nós discutíamos questão de transplante de órgãos. 10º, e o Senhor deixou em primeiro. Então, pessoal, isso vale a pena ser político. Isso vale a pena. Eu acredito, governador, que esses últimos 4 anos não foi fácil. E quantos amigos acreditam que eram seus amigos de bater nas costas o abandonou? Mas o tempo passou e o Senhor viu com quem realmente o Senhor poderia contar. E de repente nós não tínhamos nem essa aproximação. Mas por um fato que o Senhor mudou a história, principalmente dos municípios pequenos que precisam de uma saúde rápida. Esse é o povo que nunca esquecerá disso. Esse é o povo que fará com que o Senhor retorne à vida pública e, quem sabe, voltar ao palácio, ser o nosso governador. Conte com a gente, governador. Juntos somos fortes. Peço o apoio e o voto para esse cidadão ímpar chamado Beto Richa. Valeu, Fábio! Uma fala emocionante do prefeito Fabinho. Isso aí, Fabinho. O Beto Richa, por onde ele anda no Paraná, todo mundo sabe o que ele fez. Quantas vidas foram salvas pelo SAMU aéreo. Quantas secretarias ele levantou com seus programas. O APSUS, o VigiaSUS, o Mãe Paranaense. Tudo que o Beto fez na segurança pública, a maior contratação de policiais militares da história. O Beto Richa tem uma história no Paraná que nunca vai ser apagada. O pai dele já escreveu lá atrás, o saudoso José Richa, e o Beto continuou. Eu tenho uma história pessoal com o Beto. Muita gente me pergunta: por que você tem essa paixão pelo seu padrinho Beto Richa? Há uns 6 ou 7 anos atrás, o Beto Richa era o governador do Paraná. Ele deu uma entrevista no Roda Viva. Eu tenho, até hoje eu ainda assisto essa entrevista no YouTube, tem, qualquer um pode ir lá e assistir. O Beto tinha um potencial de ser presidente da República. Era o cara mais poderoso do Paraná. Eu estava num rodeio no Pionópolis e o Beto estava lá no camarote, rodeado de assessores, segurança. E eu falei com o meu amigo Vinícius Savinari, que hoje está em Sinop. Falei: Vinícius, eu vou lá dar um abraço no Beto, porque eu já tinha feito evento com ele, com a esposa dele, a Fernanda, também faz um trabalho excepcional, fez na assistência social. Eu cheguei, o segurança me barrou, eu peguei uma carteira falsa do Wilsinho, Azinari, vereador, e dei uma carteirada. Eu falei: eu sou do PSDB. E o cara deixou eu entrar. Eu fui lá, o Beto me abraçou, perguntou de Porecatu, disse que tinha uma história em Porecatu da época do Jabur, dos seus avós, dos seus tios Jabur. O Beto, ele conhece Porecatu. Quando ele era o cara mais poderoso do Paraná, ele foi lá, me abraçou, tirou foto, conversou comigo, perguntou de Porecatu. E não existe elogio mais bonito no mundo que a gratidão. E Porecatu tem que ser grato ao Beto Richa, porque quando ele era e vai se tornar a ser de novo o cara mais poderoso do Paraná, ele sempre se lembrou de Porecatu. Eu passo o microfone para ele com a maior gratidão do mundo. Eu estou recebendo aqui meu padrinho, um cara que eu considero muito. Todo mundo me diz assim: o Beto Richa gosta de você. Eu falei: eu já gostava do Beto Richa antes dele me conhecer. Boa noite, gente amiga de Porecatu. Difícil falar depois de 2 depoimentos emocionantes e elogiosos em relação a mim. Falar depois disso, eu tenho até medo de falar alguma coisa e estragar tantos elogios que eles fizeram à minha pessoa.
Então eu quero agradecer de coração nosso querido, competente, atuante prefeito de Porecatu, que é o Fabinho, a sua esposa Carolina, o vice-prefeito Agamenon, todas as demais lideranças aqui presentes, o Zé Catelli, foi prefeito de Alvorada do Sul, meu, digamos, afilhado, o Pitil. Tem que concordar com ele aqui na casa dele, né? Senão fica chato. Bom, secretários, lideranças, o churrasqueiro gostou lá, né? Bom, todos vocês são igualmente importantes para cada um de nós, até porque sem o trabalho, a competência, a dedicação de cada um de vocês, que gestão o Fabinho faria aqui sozinho? Que administração faria eu como governador do Paraná sem estar de mãos dadas com os nossos prefeitos? Sozinhos não somos ninguém, então precisamos sim ter uma equipe qualificada, de pessoas dedicadas, de pessoas que amam a sua terra e dão o melhor de si para cuidar da vida do seu próximo. Por isso que eu admiro o Fabinho e quero dizer, Fabinho, uma palavra que eu escutei de um vereador numa cidade lá no noroeste do Paraná, poucas semanas atrás: gratidão não prescreve. Portanto, a minha gratidão eterna ao seu gesto de ir lá falar comigo em Curitiba, junto com o meu afilhado, e dizer que eu seria muito bem-vindo aqui em Porecatu. Quero retribuir a todo o povo de Porecatu, ajudando a sua administração, trazendo recursos, obras, investimentos e melhorias para garantir uma Porecatu cada vez melhor para se viver. Retribuição ao amor que eu tenho a essa terra e um gesto de gratidão por você ter me acolhido, como disse, no momento mais difícil da minha vida, onde todos aqueles que te cercavam, até bajulavam, desaparecem. Se no momento do sofrimento, você não sabe mais o que fazer, só tem Deus para recorrer, você se sente sozinho. Aqueles que aparecem nesse momento são inesquecíveis. E eu faço questão de lembrar a cada dia, principalmente agora, no nosso retorno para a política. Eu fiquei 2 anos e meio afastado, pensei em largar a vida pública. Aí eu não resisti à tentação de inúmeros convites para visitar o interior do Paraná. Eu sou nascido, cresci e fui criado aqui em Londrina. Eu e meus 2 irmãos. Meu pai foi prefeito de Londrina. E quantas vezes, nos finais de semana, vínhamos com o pai aqui para Porecatu almoçar na casa do nosso querido prefeito Jabur, o Zé Macaco. De saudosa memória, deixou a sua marca aqui nessa cidade e posso dizer para muitos amigos Paraná fora. Mas atendendo os convites, eu vi e senti na pele, na alma e no coração o carinho do povo do Paraná. Fui recebido em todos os municípios de braços abertos, Osmar, de braços abertos. Aí cheguei em casa, falei para Fernanda, acho que o povo ainda gosta da gente. E tomei a decisão de voltar para a política, de participar das eleições desse ano, porque é o seguinte, eu tenho um sobrenome a defender. Eu não aceito a injustiça, o crime, a covardia que fizeram comigo e com a minha família há poucos dias do dia das eleições, onde em todas as pesquisas eu estava virtualmente eleito senador. Eu não perdi 1 minuto de sono por terem me tirado 8 anos do Senado da República na mão grande. Dito por muitos juristas, os mais conceituados do Brasil, a maior injustiça já feita a um político neste país. Eu não posso deixar que a biografia da família Richa se desfaça dessa maneira. Os mais antigos que estão aqui, que conheceram quem foi José Richa, sabem o que eu estou dizendo. Reconhecido por todos no Brasil, um político humano de um grande coração, um político íntegro, de uma conduta moral e ética irrepreensível. E foi com ele que eu tive o privilégio do aprendizado da boa prática política, de estarmos na política, assim como o Fabinho, para servir,
para garantir uma vida melhor às pessoas que nós representamos. E com esses ensinamentos, eu fui deputado estadual 2 mandatos, o deputado que mais apresentou propostas e projetos na Assembleia Legislativa. Eu fui prefeito de Curitiba. Em todas as pesquisas nacionais eu fui eleito o melhor prefeito do Brasil. Como muitos não acreditam em pesquisas, o bacana é que na minha reeleição em Curitiba, as pesquisas foram confirmadas. Eu tive a maior votação da história da nossa capital, 77,27% dos votos, graças à gestão inovadora que nós fizemos. Eu saía da prefeitura às 19 horas, 19h30, ia para os bairros da periferia fazer audiências públicas. Chegava numa vila, lá no canto de Curitiba, vim aqui ouvir vocês, o que vocês esperam do seu prefeito? Porque assim, uma cidade do tamanho de Curitiba, o que é prioridade no bairro, muitas vezes não é prioridade em outro. Aqui precisa de mais vagas em creche, ali precisa de pavimentação asfáltica, linhas de ônibus, unidades de saúde, áreas de lazer, roçada de um terreno baldio, e isso me deu a oportunidade de estar sintonizado nos interesses da população de cada canto da nossa capital. Deu muito certo, por isso que eu venci as eleições em 100% das 3.500 urnas de Curitiba. Eu não perdi uma única urna. Foi uma aprovação maciça do modelo de gestão democrática que nós implantamos. A população, quando se sente respeitada, ela retribui na mesma moeda. E graças a essa repercussão nacional do nosso mandato na capital, eu fui convocado para ser candidato a governador. E venci em 2010, no primeiro turno das eleições. Peguei o Paraná com 4,5 bilhões de dívidas. Paguei todas as dívidas que eu herdei. Fiz o ajuste fiscal. Fui muitas vezes incompreendido. A grande mídia, a grande imprensa se ocupou de distorcer os fatos para confundir a opinião pública. E eu não arredei o pé. Fiz o que eu entendia ser o melhor pelo meu estado. Porque se não tivesse dinheiro, nós não estávamos comemorando tantas obras que existem nesse estado hoje, tantos programas que existem hoje. Eu coloquei o meu capital político em risco, a minha reeleição em risco, para fazer o melhor pelo nosso estado. Eu vi uma frase esses dias que diz o seguinte: o bom gestor, o gestor competente, é aquele que adota sim medidas impopulares, porque aquele que busca aplauso o tempo todo, na frente a população paga caro, sabendo que aquelas medidas são fundamentais para o futuro da sociedade. E deu certo. Quando eu era incompreendido, eu dizia nas entrevistas: gente, todos vão entender melhor a necessidade dessas medidas quando vocês compararem o Paraná, que fez a lição de casa, no meio de uma gravíssima crise financeira nacional, com os demais estados que não fizeram. Eu fui o primeiro a fazer a reforma da Previdência no Brasil, que deu aquela pancadaria lamentavelmente na praça, orquestrada por partidos políticos, para me causar desgaste político. Nós fizemos e deu certo. O Paraná pagava o salário em dia, pagava o 13º antecipado e obras por todo canto. Grandes economias no Brasil. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul não pagava sequer o salário dos servidores. Quando chega numa situação extrema de não pagar o salário do funcionalismo, imaginem vocês aqui em Porecatu sem salário. Fornecedores já não pagam há muito tempo, que dirá fazer obras. E nós, com grandes investimentos em todo o estado do Paraná. Eu tenho orgulho do legado de obras e realizações que nós deixamos no Paraná. Melhoramos todos os indicadores econômicos, sociais do nosso estado, com a maior redução de pobreza e miséria do Brasil, atestado por um órgão respeitadíssimo federal, que é o IPEA. No período de prefeito de Curitiba, maior redução de pobreza e miséria do Brasil. No governo, maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Programa elaborado, implantado e comandado pela minha mulher, Fernanda. Foi vítima da maior covardia já feita com uma mulher nesse estado. Com tudo que ela fez na área social. Isso me orgulha, porque nenhuma administração se justifica
se ela não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, principalmente dos que mais precisam, as famílias menos favorecidas, as famílias mais pobres. E nós atendemos a todos. Tiramos com o programa Família Paranaense 335 mil famílias da extrema pobreza e da vulnerabilidade social. Deixei o governo dia 6 de abril de 2018. Carrego comigo o extrato do Banco do Brasil, no dia que eu deixei o governo, com 2 aplicações. Peguei o Estado, como eu disse anteriormente, 4 bilhões e meio de dívidas. Eu deixei no extrato 6 bilhões e 700 milhões de reais no caixa do Estado para o meu sucessor. Como disse nosso amigo, o prefeito Fabinho, muitas obras que estão em execução no Paraná hoje foram as que eu deixei encaminhadas, projetadas, muitas com ordem de serviço, licitação e dinheiro previsto. Grandes obras de pavimentação asfáltica e duplicação de rodovias. Como é que eu não vou me orgulhar desse trabalho todo? Não caiu do céu. Foi o resultado de um esforço, muitas vezes um sacrifício pessoal e um competente planejamento que nós fizemos no Paraná. O Fabinho lembrava emocionado. O maior programa que nós fizemos, este é 100% aprovado pelos paranaenses. E quando eu propus este programa, você deve se lembrar, Fabinho, em 2010, na minha campanha, o meu principal adversário, para desmerecer a minha proposta, ele fez um programa eleitoral na televisão, em cima da mesa um helicóptero de açúcar. Ele bateu a mão assim e esfarelou. Isso aqui é uma utopia, uma enganação, isso aqui é brincadeira de criança. Implantamos helicópteros, aeronaves também, nas principais regiões do Paraná, cobrindo todo o território paranaense, para salvar vidas de pessoas em situação emergencial na área de saúde. O socorrista sabe, nessa situação, cada minuto é precioso para salvar uma vida. E uma vida não tem preço. Fizemos os helicópteros, até hoje são 15 mil deslocamentos dos helicópteros. Só neste programa, 15 mil vidas salvas. Pessoas acidentadas nas rodovias, pessoas com AVC, com infarto, bebês recém-nascidos prematuros, que precisam rapidamente serem levados para uma cidade onde tenha UTI neonatal. Pegamos o Paraná em 10º lugar em transplante de órgãos. Fomos subindo ano a ano no ranking nacional. Entreguei o governo em 1º lugar do Brasil em transplante de órgãos. Os helicópteros também auxiliam no transporte rápido que tem que ser desses órgãos. O programa Mãe Paranaense, que dá atenção integral à gestante, nós implantamos exames pré-natais e acompanhamentos pós-parto. Nós atingimos a maior redução de mortalidade materna infantil que esse estado já viu. Vocês não se lembram das cirurgias eletivas? Chegamos a zerar a fila por cirurgia de catarata. Muitos prefeitos me diziam: Beto, eu transporto os pacientes no ônibus amarelo da educação. Sabe o que nós fizemos? Quase 5 mil veículos para o transporte sanitário. Ônibus, micro-ônibus, vans, todos com ar-condicionado. Nós não nos preocupamos apenas em fazer o programa, nós nos preocupamos com a qualidade do serviço prestado aos paranaenses. Na área de segurança, foi a maior contratação de policiais que esse estado já viu, foram 11 mil. 3.200 viaturas compradas, a maior que o estado já viu também. Equipamentos e armamentos pesados para as polícias, investimento em inteligência. Consequência, uma grande redução de taxa de homicídios e criminalidade. Foi recorde na construção de casas populares. Quase 80 mil unidades em todos 100% dos municípios do Paraná. Além do grande histórico investimento em casas rurais para os pequenos produtores rurais, foram 13.500. Saneamento, nem preciso dizer, saneamento, peguei o Paraná com 51% de saneamento, deixei com 72% e as obras que ainda estão em execução. O Instituto Trata Brasil, que é o único instituto que avalia saneamento no Brasil, avaliou
que nós temos as praias mais limpas do Brasil, eram as mais contaminadas, nosso litoral. Enfim, todas as áreas, Porto, Copel, eu tenho um grande orgulho disso. Alguns me perguntam, mas por que você não vai para o governo de novo? Até nesse domingo, muitas pessoas ligaram para amigos e assessores meus, o que houve? Por que o Beto não apareceu no debate? Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu vi várias pesquisas em diversas cidades do Paraná. Quando aparece espontânea, onde não é apresentado a lista com o nome dos candidatos, eu não apareço na espontânea. Quando põe estimulada, que apresenta os nomes, eu estou lá entre os primeiros. As pessoas não sabem que eu, depois de muito tempo disputando campanhas majoritárias ao governo ou ao Senado, eu voltei. E eu digo às pessoas, na vida tem que saber dar um passo atrás. E digo passo atrás, não me entendam errado, sem demérito algum ao cargo de deputado. Aliás, eu me sentiria muito honrado se mais uma vez merecesse a confiança do povo amigo do Paraná, que sempre confiou em mim, no meu pai e na minha família. Porque representa agora a retomada, a reconstrução da minha trajetória política. E por que deputado? Porque a experiência de quem foi prefeito, de quem foi governador, modéstia à parte, mandatos bem avaliados, exitosos. Eu vou lá no Congresso, seria uma voz que teria peso, senão não ia disputar deputado. Para quê? Atrás de emprego, atrás de cargo, vaidade pessoal que eu não tenho, estou indo lá para trabalhar, defender o meu estado, trazer recursos para o Paraná, trazer muitos investimentos para Porecatu e toda esta região, que é a minha região, estar presente nas grandes pautas nacionais. Nós estamos vendo uma confusão danada, polarização, xingamentos, ódio, fake news. Isso não leva a nada. Tem 12 milhões de brasileiros desempregados, famílias passando fome, num país que é dos grandes produtores de alimentos. Não estou culpando nenhum governo, hein? Não me entendam mal. Isso se arrasta há muito tempo. É inadmissível um país com as riquezas naturais que tem o Brasil, terras férteis, povo ordeiro, trabalhador, não está aí gerando oportunidades de emprego, desenvolvimento, renda para todos os brasileiros. Eu posso ser uma voz, mas uma voz que vai trabalhar com dedicação para fazer a diferença, para exercer de maneira exemplar o mandato que porventura seja conferido pelo povo amigo do estado do Paraná. Eu sempre procurei em todos os meus mandatos trabalhar com extrema dedicação para corresponder à confiança daqueles que acreditaram em mim, para não decepcionar uma única pessoa. Aí muitos me dizem, mas Beto, não quero votar, não confio mais em ninguém, em época de eleição todo mundo aparece em pele de cordeiro, todos sorridentes, prometendo tudo a todos o tempo todo. Como é que se confia num candidato? Aí eu dou uma ideia. A melhor maneira é você avaliar o passado de cada um, para poder prever o que ele pode fazer sendo eleito, principalmente se teve a oportunidade de ocupar um cargo público. Honrou com seus compromissos, atendeu à sua expectativa, agiu com austeridade, zelo na aplicação correta dos recursos públicos. Bom, posso confiar, porque ele já demonstrou que é capaz, já demonstrou que merece a minha confiança. E eu, para pedir apoio, coloco aqui a minha trajetória, todos os mandatos que ocupei até hoje, como avalistas das propostas que eu apresento para defender o meu estado e estar lá brigando em Brasília. Porque o Paraná tem sim que estar sentado à mesa das grandes decisões do Brasil. Se não fosse com esse intuito, eu não ia me candidatar. Para quê? Para chegar lá e desaparecer. São 513 deputados na Câmara Federal. Ou se você não tiver uma atuação, você desaparece. Então estou disposto a trabalhar muito. E temos aqui, ao lado, nessa dobrada, meu grande amigo, Alexandre Cury, que é o deputado estadual mais trabalhador, mais atuante, que defende com unhas e dentes os municípios que ele representa lá na Assembleia junto ao governo do estado. O Fabinho sabe do que eu estou falando, o que o Alexandre representa para este município e toda esta região. Temos uma grande possibilidade de sermos os mais votados aqui com o apoio de vocês em Porecatu. E o Alexandre, eu asseguro para vocês, asseguro,
vai ser o deputado estadual mais votado dessas eleições, porque ele merece, tem trabalho apresentado e o Paraná precisa de políticos da qualidade, da estatura do nosso amigo Alexandre Cury. Então, muito obrigado por essa recepção hoje, Fabinho. Fico muito feliz em ver aqui tantas lideranças, este recinto repleto de amigos que acredito podem se somar aqui à nossa caminhada. Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção com que me ouviram e que Deus abençoe a todos. Obrigado, Fabinho.